Para que serve o nitrogênio na atmosfera da Terra? Porque o oxigênio não é o principal gás no ar que respiramos? Cada elemento químico na atmosfera terrestre é importante para o nosso planeta. E existem muitas curiosidades sobre cada um deles. Vamos começar por um gás que está presente em mais de 78% da nossa atmosfera, mas que muitas vezes passa despercebido: o nitrogênio. Você sabia que ele é fundamental para a vida na Terra? Já imaginou um mundo sem nitrogênio? Sem plantas, sem animais, sem vida? Pois é, esse gás aparentemente simples é a base da nossa existência. Mas como ele funciona? De onde vem? E quais são seus impactos no nosso planeta? O nitrogênio é um elemento químico presente em abundância em todo o universo. Na Terra está presente principalmente na forma de gás, compondo cerca de 78% da nossa atmosfera. Isso significa que para cada molécula de oxigênio que respiramos, estamos inalando 4 moléculas de nitrogênio. O nitrogênio atmosférico não é produzido por seres vivos. Na verdade, ele se origina de processos geológicos, como a erupção de vulcões e a decomposição de rochas. Ao longo de milhões de anos, esses eventos liberaram enormes quantidades de nitrogênio para a atmosfera, onde ele se acumulou até os níveis que conhecemos hoje. Embora o nitrogênio seja um gás inerte, incapaz de se combinar com outras substâncias facilmente, ele é crucial para a vida, por causa de um processo chamado de fixação de nitrogênio. Alguns organismos, como bactérias e leguminosas, plantas como feijão, lentilha e soja, possuem a capacidade de transformar o nitrogênio gasoso da atmosfera em compostos que as plantas podem absorver e utilizar. Esse processo é fundamental para o crescimento das plantas e, por sua vez, servem de base da cadeia alimentar para todos os seres vivos. O nitrogênio está em constante movimento entre a atmosfera, o solo, as plantas e os animais. Esse ciclo, conhecido como ciclo do nitrogênio, garante que o elemento esteja sempre disponível para a vida. São essas as etapas do ciclo do nitrogênio. Fixação: o nitrogênio gasoso da atmosfera é convertido em compostos utilizáveis por bactérias e leguminosas. Assimilação: as plantas absorvem esses compostos do solo e os utilizam para construir proteínas, aminoácidos e outros componentes essenciais. Ingestão: os animais consomem as plantas e incorporam o nitrogênio em seus próprios tecidos. Decomposição: quando animais e plantas morrem, seus corpos se decompõem, liberando nitrogênio de volta ao solo. Desnitrificação: bactérias convertem o nitrogênio presente no solo em nitrogênio gasoso, liberando de volta para a atmosfera. O uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura moderna é fundamental para aumentar a produtividade das plantações, mas o excesso de nitrogênio nos rios pode estimular o crescimento excessivo de algas, levando à eutrofização e à morte de outros organismos aquáticos. O nitrogênio também é um importante diluidor, reduzindo a concentração de gases mais reativos, como o oxigênio. Agora, para você entender como o nosso planeta é bem equilibrado, se tivéssemos menos nitrogênio na atmosfera, a fotossíntese, processo fundamental para a vida vegetal, seria prejudicada. As plantas sem acesso ao nitrogênio para a produção da clorofila não conseguiriam capturar energia solar e converter o dióxido de carbono em oxigênio. Com isso, toda a cadeia alimentar seria afetada. A menor quantidade de nitrogênio na atmosfera também afetaria o clima da Terra. O nitrogênio atua como um isolante térmico, ajudando a regular a temperatura do planeta. Com menos nitrogênio, a Terra sofreria maiores oscilações de temperatura, com invernos mais rigorosos e verões mais escaldantes. E se o nitrogênio fosse mais abundante? Uma atmosfera com muito nitrogênio tornaria o ar tóxico para os seres humanos. Mesmo com a presença de oxigênio, a alta concentração de nitrogênio dificultaria a absorção de oxigênio pelos pulmões, causando problemas respiratórios graves.
Se tudo isso não te convenceu sobre a importância do nitrogênio na atmosfera, vou citar mais 4 funções muito importantes. O nitrogênio atua como um filtro natural contra a radiação ultravioleta prejudicial do Sol. Essa radiação, invisível aos olhos humanos, pode causar queimaduras solares, danos ao DNA e até mesmo câncer. A camada de nitrogênio na atmosfera absorve grande parte da radiação UV, protegendo os organismos vivos na superfície da Terra. O nitrogênio também desempenha um papel crucial na proteção da Terra contra os impactos de meteoros. Quando esses objetos celestes entram na atmosfera terrestre, eles se friccionam com as moléculas do nitrogênio, o que gera grande quantidade de calor e os faz se desintegrar antes de atingir a superfície. O nitrogênio atua indiretamente na regulação da temperatura da Terra. Ele absorve e libera calor de forma eficiente, ajudando a manter a temperatura global relativamente estável. Essa propriedade é crucial para a vida, pois permite que a temperatura da Terra permaneça dentro de uma faixa ideal para a sobrevivência de diversos organismos. A alta concentração de nitrogênio na atmosfera contribui para a pressão atmosférica adequada para a vida da Terra. Essa pressão garante que os líquidos em nosso corpo, como o sangue, permaneçam em estado líquido e que os gases que respiramos sejam absorvidos de forma eficiente pelos pulmões. Incrível como um gás inerte, que nem lembramos, é tão importante, né? Agora vamos falar do famoso gás que é essencial para a vida na Terra, o oxigênio. Imagine um mundo sem oxigênio, sem respiração, sem combustão, sem vida. O oxigênio é a base da nossa existência, mas como ele se formou na atmosfera terrestre? E como ele garante a sobrevivência de todos os seres vivos? O oxigênio é um elemento químico presente em abundância na Terra, compondo cerca de 21% da nossa atmosfera. É um gás incolor, inodoro e insípido, essencial para a respiração celular de todos os organismos aeróbicos, incluindo nós, seres humanos. O oxigênio atmosférico não se formou magicamente do nada. Sua origem está em um processo chamado fotossíntese, realizado pelas plantas e alguns micro-organismos. Durante a fotossíntese, esses organismos utilizam a energia da luz solar para converter água e dióxido de carbono em oxigênio e glicose, açúcar. O oxigênio é então liberado para a atmosfera, onde se torna disponível para a respiração. O oxigênio é fundamental para a respiração celular, processo que converte nutrientes em energia para as células funcionarem. Na respiração, as células combinam o oxigênio com os nutrientes, como glicose, para produzir energia na forma de ATP, a moeda energética da célula. Essa energia é essencial para todos os processos vitais, desde o funcionamento do cérebro até o movimento dos músculos. Parte do oxigênio se transforma em ozônio na alta atmosfera, formando uma camada que protege contra a radiação ultravioleta prejudicial do Sol. O oxigênio também é essencial para a combustão, o processo que libera energia a partir de combustíveis como madeira, gasolina e gás natural. Na combustão, o oxigênio reage com o combustível, liberando calor e energia na forma de luz. Essa energia é utilizada para diversos fins, como aquecer casas, gerar eletricidade e mover veículos. Se existisse menos oxigênio na atmosfera, é óbvio que teríamos prejuízo na vida na Terra. Mas e se ele fosse mais presente? Uma atmosfera com muito oxigênio tornaria o ar tóxico para os seres humanos. O oxigênio puro é um gás oxidante forte que pode causar danos aos pulmões e outros órgãos. Também aumentaria o risco de incêndios e explosões, especialmente em locais com alta concentração de combustíveis fósseis. Qual é o terceiro elemento mais frequente na atmosfera? Ele é um elemento de nome muito bonito, o argônio, também chamado de argon. Esse gás incolor, inodoro e insípido, apesar de parecer simples, esconde uma história fascinante e desempenha papéis cruciais na vida na Terra. Imagine um mundo sem argônio! As lâmpadas fluorescentes não funcionariam, os mergulhadores teriam problemas para respirar e até mesmo a cerveja teria um sabor diferente. Intrigante, né? O argônio é um elemento químico presente em certa abundância na atmosfera terrestre,
representando cerca de 0,93% da sua composição. Ele é um gás nobre, o que significa que não se combina facilmente com outros elementos, tornando-o quimicamente inerte. Essa característica o torna ideal para diversas aplicações tecnológicas e industriais. Ele foi o primeiro gás nobre descoberto, em 1894. É estimado que o argônio seja o 12º elemento químico mais abundante no universo. O argônio na atmosfera não foi criado da noite para o dia. Ele é um produto radioativo da desintegração do potássio 40, um elemento radioativo presente em rochas e minerais da crosta terrestre. Ao longo de milhões de anos, a desintegração do potássio 40 liberou argônio na atmosfera, onde ele se acumulou até atingir sua concentração atual. Embora pareça simples, o argônio tem diversas aplicações importantes na nossa vida. Ele é utilizado em soldagem em arco elétrico, fabricação de titânio, laser para medicação oftalmológica e na datação de objetos, permitindo estabelecer idades de mais de 1 milhão de anos. O argônio é misturado com outros gases para criar misturas respiratórias utilizadas por mergulhadores. Ele ajuda a reduzir o risco de narcose por nitrogênio, um efeito colateral da respiração de gás comprimido em profundidades maiores. Ele também é utilizado na preservação de alimentos, como cervejas e batatas fritas, pois evita a oxidação e prolonga a vida útil dos produtos. Na atmosfera, ele atua como um gás isolante, impedindo que o calor escape da Terra por espaço. Essa função é crucial para manter a temperatura global em um nível adequado para a vida. Viu só? Esse gás também tem a sua importância. Quando pensamos a composição de nossa atmosfera, lembramos do nitrogênio e do oxigênio. Mas olhe para o alto que você verá a concentração de um deles, o vapor de água. Ele varia de 1 a 4% da atmosfera. Imagine um mundo sem vapor d'água. As nuvens desapareceriam, a chuva não cairia, os rios secariam e a vida como conhecemos deixaria de existir. O vapor d'água é o estado gasoso da água. É formado por moléculas compostas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Uma das coisas interessantes sobre ele é que o vapor d'água pode se mover longas distâncias na atmosfera, transportando calor de regiões quentes para regiões frias, ajudando a regular o clima global. Mas existem outros gases que têm uma concentração menor que 1% na atmosfera e que nem por isso deixam de ser necessários. Muito temos escutado sobre os problemas da concentração de CO2 na atmosfera terrestre. Mas você sabe quanto temos? O CO2 compõe 0,04% da atmosfera do planeta. Imagine um mundo sem dióxido de carbono. As plantas não poderiam realizar a fotossíntese, a temperatura global despencaria e a vida como a conhecemos deixaria de existir. O dióxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido, composto por um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Ele é liberado na atmosfera por diversas fontes naturais, como a respiração de animais e plantas, a decomposição de matéria orgânica e as erupções vulcânicas. Além disso, atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, também liberam grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Embora muitas vezes associado ao aquecimento global, o dióxido de carbono é um elemento essencial para a vida na Terra. Ele desempenha diversas funções cruciais. O CO2 é matéria-prima fundamental para a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas transformam a luz solar em energia química. Na fotossíntese, o CO2 se combina com a água para formar glicose, um tipo de açúcar que fornece energia para as plantas. O CO2 atua como um gás de efeito estufa, ajudando a regular a temperatura global. Ele retém o calor do Sol na atmosfera, evitando que o planeta fique frio demais. O CO2 é dissolvido na água do mar, onde contribui para a formação de calcário, um material importante para a construção de conchas e esqueletos dos organismos marinhos. Se você quer que eu faça um vídeo sobre os problemas que seriam gerados com uma grande redução do CO2 na atmosfera, deixe um comentário nesse vídeo.
Se você achou 0,04% de dióxido de carbono muito pouco, o próximo está muito mais diluído. O neônio ou neon é conhecido pelo seu uso em belos letreiros luminosos e cores vibrantes. Hoje em dia está um pouco fora de moda, mas eu acho bonito. O neônio é um elemento químico inerte, gasoso em temperatura ambiente, presente em pequenas quantidades na atmosfera terrestre, cerca de 0,0018%. Ele é um dos gases nobres. O neônio é um gás incolor em condições normais, mas quando energizado emite uma luz roxa-alaranjada característica, utilizada em letreiros luminosos e outros tipos de iluminação. Ele é o quinto elemento químico mais abundante por massa no universo, atrás do hidrogênio, hélio, oxigênio e carbono. O neônio na atmosfera terrestre se originou de processos radioativos que ocorreram bilhões de anos atrás. A desintegração radioativa de elementos pesados, como o urânio e o tório, liberou partículas alfa, que se combinaram com hélio para formar neônio. Esse neônio radiogênico se acumulou na atmosfera terrestre ao longo do tempo. Além do uso para iluminação em letreiros, o neon tem outras utilidades, como um indicador de presença de alta tensão elétrica e radiofrequências. O neônio líquido é utilizado como refrigerante criogênico em diversas aplicações, como na preservação de células e tecidos e na refrigeração de supercondutores. Tem um gás que é o queridinho das crianças e dos adultos que gostam de ver vídeo de gente inalando e falando fino. O hélio é um elemento químico inerte, gasoso em temperatura ambiente, presente em cerca de 0,000524% da atmosfera terrestre. Ele é o segundo elemento mais abundante no universo, depois do hidrogênio. O hélio é um gás incolor, inodoro e insípido e é o segundo elemento mais leve da tabela periódica, depois do hidrogênio. O hélio na atmosfera terrestre se originou de processos nucleares que ocorreram no início da formação do Sol e das estrelas. A fusão nuclear de hidrogênio em hélio nas estrelas liberou grande quantidade de hélio, que foram expelidas para o espaço e posteriormente incorporadas à atmosfera terrestre. Agora, você sabia que o hélio está acabando devido aos balões de festa? É isso mesmo. Apesar do gás hélio ser a segunda substância mais abundante no universo, sendo que 24% da massa da Via Láctea é formada pelo elemento, o único modo de obtê-lo na Terra é através da exploração de rochas. E aos poucos ele está se esgotando, o que trará prejuízo para equipamentos de ressonância magnética, reatores nucleares e telescópios espaciais, que usam componentes que só podem ser resfriados com hélio líquido. Como é o elemento com menor ponto de ebulição, 267 graus Celsius abaixo de zero, não há um substituto. O metano é o hidrocarboneto mais simples, composto por um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Ele é um gás incolor inodoro e inflamável, presente em pequenas quantidades na atmosfera terrestre, cerca de 1,8 partes por milhão, o que representa 0,00018%. O metano na atmosfera terrestre se originou de diversas fontes ao longo da história do nosso planeta. As principais fontes de metano natural incluem a decomposição de matéria orgânica, a digestão de ruminantes, a atividade vulcânica e hidratos de gás, que são depósitos de metano congelados. A proporção de ozônio na atmosfera terrestre é bem pequena, representando apenas cerca de 0,00004%. Para ter uma ideia mais concreta, imagine que em cada 1 milhão de moléculas de ar, apenas 4 são moléculas de ozônio. Essa quantidade é minúscula, porém é crucial para a nossa proteção contra os raios ultravioletas do Sol. É importante destacar que a concentração de ozônio não é uniforme na atmosfera. Ela varia de acordo com a altitude, latitude e época do ano. A maior concentração de ozônio se encontra na camada de ozônio, entre 20 e 30 km de altitude, onde a proporção pode chegar a 0,05%. O criptônio ou cripton é um gás nobre, incolor, inodoro e insípido, presente em apenas 1,1 partes por milhão, ou 0,000114% na atmosfera terrestre. O criptônio na atmosfera terrestre se originou de processos nucleares, que ocorreram na formação do Sol e das estrelas. A fusão nuclear de hidrogênio e hélio nas estrelas
liberou grandes quantidades de criptônio, que foram expelidas para o espaço e posteriormente incorporadas à atmosfera terrestre. O criptônio é utilizado em lâmpadas fluorescentes, na propulsão espacial e alguns tipos de laser, e na medicina utiliza-se o criptônio radioativo em exames de ventilação pulmonar, pois é um gás radioativo inerte que pode ser inalado e acompanhado por um scanner nuclear. O xenônio, ou xenon, é um gás nobre presente em apenas 0,0000086% da atmosfera terrestre. Ele está presente em lâmpadas de xenônio em exames médicos. Outros gases traço, como dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, amônia e compostos orgânicos voláteis, também estão presentes em quantidades muito pequenas. Agora você já sabe que está respirando muito mais do que oxigênio e a importância dos gases presentes na atmosfera. Sabia que existe um planeta onde chove diamantes, outro que chove ácido sulfúrico? Conheça essa e outras chuvas astronômicas curiosas nesse outro vídeo. Obrigado e até a próxima!